Quero gravar este vídeo nesta noite para compartilhar com vocês referente à besta do Apocalipse religiosa, aonde ela está localizada e mostrar dentro das Escrituras Sagradas que ela já está governando, já está reinando aqui na terra, já está entre nós. Vamos iniciar contando o surgimento do cristianismo, a igreja cristã e a igreja cristã primitiva e a igreja católica. Vamos iniciar. A igreja cristã começou quando Jesus iniciou seu ministério, pregando ali em Jerusalém, em toda a região, toda a cidade, Judeia. Jesus ali iniciou o ministério da igreja primitiva, e aonde ele formou os apóstolos, os discípulos, os seus seguidores. Mas depois da morte de Jesus, os impérios começaram a dominar. Qual foi o primeiro império que começou a dominar? O império da Babilônia, Depois veio os Medo e o Medo-Pérsia, e derrotou a Babilônia, vencendo seu exército, aonde o Medo e o Medo-Pérsia foi vencedor. Depois veio a Grécia revolucionária, derrotando aí o Império Médio da Medo-Pérsia, E depois vem aí o Império Romano, derrotando o Império Grego. E aí vem as questões do império, aonde aponta no livro de Daniel, capítulo 2. A seguir, nós vemos lá a estátua apresentando a cabeça, o império da Babilônia, e sucessivamente vai apresentando ali os impérios, o peito, as pernas, que vai dando o Império Babilônico, o Império Médio Medo-Persa, Império Grego, e depois o Império Romano, ali que está na canela no pé do Império. Tudo bem. Só que acontece que esses impérios todos caiu, O Império Babilônico, o Império Grego e o Império aí do Médio e da Medo-Persa. Mas o Império Romano que foi o Império da Antiguidade, Esse Império da Antiguidade, que era o catolicismo pagã, o papal pagã, ele dominou por um certo tempo e depois recebeu uma ferida mortal. Eu vou explicar nesse vídeo. Veja só. A Igreja de Cristo no ano 31 a igreja estava bem, a igreja estava em plena vitória, a Igreja de Cristo do ano 31, e foi até o ano 321, aonde no ano 321 começou a política infiltrar, a política começou a infiltrar ali dentro da igreja, e aonde começou a igreja pervertida
a igreja pervertida começou a dominar, entrar dentro da igreja e corromper a igreja. E aí surge no ano 538 o Edito de Justiniano, aonde começou a igreja de Roma, a qual já estava existindo aí no tempo de Constantino, 313, o Edito de Milão, aonde Constantino deu a liberdade da igreja, e aí começou a vir de Constantino e chegou a ter 538 no Edito de Justiniano. E aí começou a igreja romana, que é a católica, com seu poder de supremacia nesse Edito de Justiniano, governar o mundo e perseguir os cristãos, aonde nessa época a igreja católica começou a vender terreno no céu, passar escritura, ou seja, ela falava para o povo daquela época, me dê sua fazenda, suas terras, que nós te dá escritura de um terreno no céu. Quando você morrer, seu terreno já está lá, escriturado no seu nome, separado. E começou a pregar já através de... Começou em Constantino, até Justiniano, já existia o politeísmo, aonde tinha diversidade de deuses para adorar. E o cristianismo era monoteísta, só adorava um Deus. Mas a igreja romana tinha como costume adorar diversos deuses, ao qual era Deus grego, e os deuses gregos que ela adorava, mas porém com outro nome. E aí os imperadores, eu estou falando dos dois imperadores ao mesmo tempo para você entender. Constantino, ele viu que a igreja de Cristo sendo massacrada, morta, mas ele começou a observar que quanto mais morria cristão, mais cristão aparecia. Então, em si, ele botou em seu coração e disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse povo para o meu lado. E aí começou a troca de favores, envolveu os cristãos com medo da morte, se corromperam, e aí se misturou, e aí gerou a igreja pagã católica, aonde a igreja romana começou a perseguir, a igreja pervertida começou a perseguir aí os verdadeiros cristãos. E aí no ano 321 acabou a liberdade dos cristãos, e 538 começou a perseguição aí no Edito de Justiniano. Todos aqueles que adoravam a Cristo, a qual não queria seguir a doutrina politeísta, era herege, entendeu? Era tratado ou visto como se fosse um herege, um feiticeiro, entendeu? Um blasfemador do dogma que a Igreja Católica pregoava. Todos aqueles que não queriam seguir o dogma da Igreja Católica era perseguido, morto, tomado as suas terras. Quem não berganhasse aí
as terras, desce suas terras e ela desce uma escritura de um terreno no céu, por a heresia, era morto perseguido pelos imperadores. Então, todos aqueles que não falavam a língua da Igreja Católica, não seguia aí a doutrina, era perseguido, morto, entendido como um herege, como pessoa blasfemador aí da Escritura Sagrada Divina. Bom, entendido essa parte, vamos agora detalhar aqui e vejamos que como que começa a perseguição aí à igreja. Começa a partir do edito de Justiniano, aonde foi criado a Inquisição, as torturas, o Tribunal das Torturas, e matou e derramou sangue de milhares de cristãos. Bom, só que todos os impérios, de todos os impérios, o que mais durou e dura até hoje é o Império Romano. Por quê? O Império Romano, ele leva o poder de todos os impérios que existiu. Bom, é tratado, veja só, Apocalipse 13, verso 2, nós vemos lá, os impérios interpretados em figuras, que entendido como leopardo, como urso e como leão, sentido figurado. Só que quando vejamos Apocalipse 13, 5, nós vemos que o Império Romano na profecia do Apocalipse, recebe o poder do dragão para atuar, operar, para reinar 42 meses na terra. Esses 42 meses que dá 260 dias, um dia na profecia significa um ano, na profecia que dá 260 anos. Quando foi que começou a reinar? A partir do edito de Justiniano de 1530 e foi até 1798. Isso, totalizando a soma, dá 1260 dias. Na profecia, um dia, um ano, que dá 1260 anos. A Igreja Católica começou a dominar o mundo aí por 1260 anos, pondo suas leis, todos que eram contra a lei da Igreja Católica era açoitado, crucificado, queimado, morto, torturado, e ela agiu terrivelmente pondo o seu poder e suas leis, e todos aqueles que não seguia era morto. E quem mais foi sacrificado foi a igreja primitiva, porque era uma igreja monoteísta, só adorava um Deus que era o Senhor, Criador do céu e da terra. E essa não aceitava os seus dogmas, os dogmas da Igreja Católica, e era morto, perseguido, torturado, açoitado, Então, o que mais matou cristão na face da terra foi o Império Romano, a Igreja Católica. Veja só, então, essa adoração, quando ela estava aí por
quando chegou 1260 anos, né? Alguns países já estavam cansados, né, das suas leis, ou estavam oprimidos, os países sem liberdade. E aí alguns países começaram a se rebelar. E um deles foi a França, chamada França Revolucionária, a qual, cansada das leis posta aí pela Igreja Católica, a igreja pagã da era antiga, da antiguidade, o imperador Napoleão Bonaparte mandou o seu general Béthier prender o Papa Pio VI, abateu o exército da Igreja Católica, porque nessa época a Igreja Católica atuava com general, com exército, dominando tudo. Então o exército da França, do imperador Napoleão Bonaparte, foi lá o general com seu exército, abateu o Império Romano, a Igreja Católica. E aí a Igreja Católica deixou de existir. Apocalipse 13, aonde fala, Apocalipse 13 fala aí da ferida mortal, fala de uma ferida mortal, Apocalipse 13, você pode olhar lá que fala da ferida mortal. Foi quando a Igreja Católica foi abatida aí em 1798, com o exército francês, dirigido pelo general Béthier, abateu a Igreja Católica, prendendo o Papa Pio VI aí e abatendo todo o seu exército. Então ela recebeu a ferida mortal e ela levou muitos anos parecendo que não ia existir mais na face da terra. Ninguém ouvia falar em seu nome, da Igreja Católica, de nenhum papa dessa instituição. Até que em 1929 ela revive quando o Tratado de Latrão, através de Benito Mussolini com a Santa Sé, e aí fez o acordo, dando a supremacia papal, onde o Papa recebeu o título de rei. Esse tratado entre Benito Mussolini e o Papa Pio XI. E a partir daí, com a demonstração do acordo, Benito Mussolini doou uma área de 40, se não me sai da memória, de 44 hectares de terra na Itália, para o Vaticano, aonde hoje é a sede papal, no Vaticano, aí na Itália, E a partir daí o Papa começou a ser contado como rei, É o que vejamos aqui nas Escrituras, na palavra de Deus. Bom, e aí a partir daí, começou aí a era papal, E começando a contar. Começou o Papa Pio XI, Pio XII, João 23, Eu vou repetir de novo para entender: o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, o Papa João 23, o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo I, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora, por último, o Papa
Francisco, né, que está aí. Bom, e aonde vamos chegar aí nessa narrativa, né, nesse estúdio, né? Veja só, no Apocalipse, a Bíblia mostra, na revelação do Senhor, a besta, né? Fala de 3 bestas, Apocalipse. Tanto o 13 como o Apocalipse 13 e Apocalipse 17 fala a besta que emerge do mar, a religiosa, a besta que emerge da terra, que é o poder político, e a besta que emerge do abismo, que é o próprio Satanás. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é onde está localizada a besta religiosa, ao qual falei no início do vídeo que ela já está reinando entre nós. Bom, vamos lá. Daniel, aí capítulo 9, verso 24, fala que na revelação de Daniel, o Senhor mostra a Daniel, o profeta, que está determinada para o fim 70 semanas. 70 semanas estava determinado para o fim de todas as coisas. Só que não aconteceu. O mundo não terminou ali, não se acabou ali nas 70 semanas, né? Que é semana de 7 dias, contando 70 semanas de ano, que é 70 anos. Não aconteceu. Esse prazo não foi cumprido. Por quê? Vamos entender. Daniel 9, 26 fala que depois da 62 semanas o Messias seria tirado. Ou seja, depois das 62 semanas, Jesus Cristo seria morto. E aí o que aconteceu? Jesus foi morto depois das 62 semanas. E o relógio não parou, o relógio continuou contando de Deus até as 69 semanas. Quando chegou nas 69 semanas, o relógio de Deus parou. E falta uma semana na profecia para se cumprir as 70 semanas. Bom, mas a Bíblia fala que depois que o ungido seria tirado, veria o povo do príncipe e destruiria a cidade, né? Como esse povo do príncipe, que está aí em Daniel 9, Daniel 9, se eu não me engano, a partir do 24 você vai achar, entre 24, 25 e 26. Quem é esse povo do príncipe que entrou? Quando Jesus foi morto, no ano 70, o imperador Tito Romano entrou e destruiu, entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém e tudo, matou o povo de Deus, dizimou, espalhou o povo de Deus para todas as bandas aí do mundo. O povo judeu teve que se espalhar, e aí Jerusalém deixou de existir. O povo do príncipe o Império Romano, foi Roma que entrou lá, o imperador romano Tito, e destruiu Jerusalém. Destruiu Jerusalém no ano 70. E os judeus ficou quase 2000 anos sem voltar para a sua terra, porque estava destruída Jerusalém. Até que veio a ordem, o decreto, aonde os Estados Unidos reconheceu Israel como um estado independente. Isso aconteceu em 1948. 1948 Israel foi declarado o país independente. E aí começa a contar. Israel começa a voltar para sua terra, estudar sua língua de novo, que os judeus
estava falando de diversidade de língua, porque estava espalhado para vários países. E aí eles começaram a estudar o hebraico moderno, né? O hebraico antigo, o aramaico que aprendeu na Babilônia, e os judeus começaram ali a formar o seu país, né? Ao qual hoje nós estamos em 2020, está chegando aí, Israel completa aí 73 anos, completou agora 14 de maio de 2020, só é contar 2020 menos 1948, que vai dar aí a contagem, né? 73 anos. Bom, vejamos, né? Para continuar com o estudo, depois nós vamos chegar aonde está essa última semana de Daniel, que não se cumpre. Nós vamos entender daqui a pouco. Nós falamos dos 7 reis, que foi os 7 papas, né? Que falamos aí, né? Falamos do Papa, da supremacia que foi levantado como rei no tratado de Benito Mussolini, tratado aí de Latrão. Foi o Papa Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, Paulo I, Paulo II, Bento XVI e Francisco. Bom, veja só, Apocalipse é o capítulo 17 e o verso 10 fala dessa forma, na revelação de João: 5 já caiu, um existe, outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que demore pouco tempo. Bom, a profecia do Apocalipse, ela levou muitos anos para ser entendida. Por quê? Não chegavam à perfeição. Quando foi revelada, até mesmo a Daniel, no livro de Daniel, o anjo disse a Daniel: não se preocupe, porque não é para o teu tempo. Ou seja, não era para ser entendido naquela época, era para ser entendido não naquele presente, mas era para ser entendido no futuro, né? E conforme as coisas foram acontecendo, os estudiosos acompanhando, entendeu a interpretação da revelação, ao qual o anjo mesmo revelou e deu a interpretação. Vamos lá. 5 já caíram, um existe. Na época de João, 5 já tinha caído, estava existindo o 6º, né? Na época de João, estava existindo o João Paulo II. Um ainda não é vindo, é o que diz, né? Aí no versículo 10 do capítulo 17 do Apocalipse. Mas quando vier, convém que demore pouco tempo. Então contou o Papa Pio XI, Pio XII, João 23, 3, Paulo VI, 4, Paulo I, 5, Paulo II, 6 e o 7º, Bento XVI. Nenhum Papa, nenhum pontifício renunciou do 6º para trás. Todos os papas que passaram no império, nenhum renunciou. Mas quando chegou no 7º, aí da profecia contando como rei, da supremacia do tratado de Latrão, a profecia se cumpriu no Bento XVI, que é o 7º. No 7º, pouco tempo, como a profecia diz, um ainda não é vindo, que era o 7. Quando vier, convém que demore pouco tempo. Pouco tempo ele renunciou, largou aí o papado, de reinar no papado, de ser o papa oficial. E aí automaticamente o poder do 7º continua, porque veio o 8º, o Francisco está reinando no poder do 7º, que é o 8º. Então vamos entender aí a narrativa aí, vamos entender aí toda a narrativa aí, né? Vamos lá. Apocalipse 17:11 fala: a besta que era
e já não é mais, também é o oitavo rei, mas é do 7 que vai para a perdição. A besta que era e já não é mais é também o oitavo rei, mas é do 7 que vai para a perdição. Entenda só o que o Apocalipse está mostrando para nós. Veja só, a besta que era e já não é mais, ela também é o oitavo rei, mas é do 7 que vai para a perdição. Então, a perdição começa do 7º, mas o oitavo também é a besta. E agora nós vamos para uma conjuntura entender aonde a besta está localizada. Vamos entender aonde a besta está localizada, né? O anjo fala no Apocalipse, né, da característica que a besta tem, ou seja, ela usa um cálice na mão, ela se veste de púrpura e se veste de escarlate, ou seja, a única igreja na face da terra que se veste de púrpura e de escarlate e usa um cálice na mão é a igreja católica. É as características que o anjo deu para identificar a besta religiosa. Só ela usa esse requisito que a Bíblia passa no Apocalipse 17, pode conferir lá. Bom, o anjo falou da grande prostituta, né, a Babilônia, porque usou o nome da Igreja Católica Romana, ele trouxe como a grande Babilônia, uma grande prostituta. Veja só o que acontece. O anjo diz no Apocalipse 13 que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos entender aqui. As 7 cabeças, a interpretação dos 10 chifres. Apocalipse 17, 12, versículo 12 fala que os 10 chifres são 10 reinos e ainda não deu seu poder à besta, mas que vai passar esse poder dos 10 reinos, o rei, para a besta pelo tempo, né? 10 chifres são 10 reis que não passou ainda o poder para a besta, mas vai passar por um tempo, pouco de tempo que resta para a besta, né? Bom, as 7 cabeças que viste são 10 montes, 10 colinas, 10 montes. Qual o país, o estado, a cidade, vamos melhor dizer, que tem 7 montes em volta? Se você puxar no Google aí é simples. Você vai puxar qual a cidade de 7 montes e vai aparecer quem? Roma. A Igreja Católica está centralizada geograficamente nesse local, nos 7 montes, onde aí o centro da maior denominação, da maior religião do mundo, Roma, está lá. Centralizada nos 7 montes. Então a mulher está sentada sobre uma besta de 7 cabeças, que é os 7 montes. Os 7 montes é a localização geográfica da besta, está lá, as 7 cabeças, Roma, geograficamente. Há muitas águas que visse, a interpretação do anjo do Apocalipse 17 fala que há muitas águas que viste são multidão, povos, línguas e nações. Essas são muitas águas que visse, a besta emergindo do mar, muitas águas. São povos, multidões, línguas e nações.
Essa é a interpretação da muitas águas. Bom, e a grande cidade? A mulher. A interpretação. E a mulher que estava montada na besta, quem é ela? A religião. A grande cidade, né? Que domina sobre todo o rei da terra. Quem é? Roma, o centro das atenções do mundo. Quem é? Que está tronizado lá? O Papa. Quem é ele? O Papa Francisco. A besta do Apocalipse já está reinando. Então, quem é a besta do Apocalipse? Agora, para você entender. Geograficamente, 7 cabeças são 7 montes. A cidade de 7 montes, Roma. Qual a cidade está lá? Muitas águas, nações que ela domina. Povo, multidões, língua, nações. Ela domina tudo. A Bíblia fala que 5 caiu. O 6º estava existindo. O 7º não era vindo. Quando o 7º veio, reinou pouco tempo. Mas a Bíblia fala que é do 7º que vai para a perdição, mas também o 8º. Então a besta começou o reinado do anticristo, do Bento XVI, e agora está sob o domínio do Papa Francisco, que é a besta. O Papa Francisco é a besta do Apocalipse religiosa que já está reinando entre nós. O Apocalipse já revelou. Não precisa mais nada. O anjo já deu a interpretação. Então o Papa Francisco é o último Papa. Não existirá outro Papa entre nós. Esse é o último Papa. E ele é a besta do Apocalipse. O que falta ainda nós localizar é a besta política. É aquela que vai... O Papa Francisco é a besta religiosa, é o falso profeta. Mas aí virá ainda a besta, Apocalipse 13, a besta da terra, o poder político. Aquele que vai dizer que é o próprio Deus e vai se assentar no lugar de Deus como se fosse o próprio Deus. Esse ainda estamos aí para identificar, não identificamos ainda. Muitos apostam que é Jared Kushner, o genro de Trump, outro diz que é Emmanuel Macron, outro é o que diz que é o verdadeiro sucessor do rei, do trono do reino da Inglaterra, ao qual tudo é hipótese. Nada disso confere, mas uma besta temos certeza que já localizamos pelas escrituras. É a besta religiosa que é o papado, é o Papa Francisco. Bom, para concluir esse vídeo, vamos lá. Agora entender a história da última semana da revelação de Daniel. O mundo ia terminar nas 70 semanas, não aconteceu, O ungido foi morto, a cidade foi destruída e o relógio de Deus parou. Bom, agora vamos entender quando Jesus fala, quando vê a figueira brotar os seus brotos, renovar a sua folha, aí já está próximo a vossa redenção. Bom, em 1948, quando Estados Unidos declarou Israel como um país independente, que os judeus voltou para a sua terra e aí estudou sua língua para falar o hebraico, e agora ele está sendo um povo original, judeus ortodoxos. Eles esperam um Messias. Esse Messias é o anticristo, a segunda besta, que é a besta política, que nós ainda não localizou, que vai se pôr como se fosse o próprio Deus. E o que acontece? No ano de 1998 até agora 2020, Israel completou 14 de maio de 2020, 73 anos.
A última semana de Daniel, na minha contagem, se eu estiver certo e os demais irmãos estudiosos também, a última semana de Daniel começou a contar agora, a partir do dia 14 de maio de 2020, entramos na última semana de Daniel. Porque calcule 2020 até menos 2020 menos 1948, que vai dar em torno aí de 72 a 73 anos. Israel completou 73 anos. O salmista Davi falou no Salmo 90, verso 10, que essa geração, a durabilidade de vida era 70 anos. Alguns, com sua robustez, chegaria aí aos 80 anos. Então, já chegamos à geração de Israel da figueira. 73 anos. Falta 7 anos, é a duração aí, segundo o salmista Davi. Então, a duração vai ter os 80. Se já entramos na semana aí, na última semana de Daniel. Falta 7 anos para o povo judeu completar 80 anos. E aí, a profecia da revelação já começou a contar a partir de maio de 2020. A última semana de Daniel, já estamos vivendo ela. A qualquer momento, o anticristo vai se manifestar, se revelar. Segundo Chaim Kanievsky, um dos rabinos judeus influentes em Israel, fala que o anticristo já passou lá e a qualquer momento vai se revelar para o mundo. A 10ª novilha vermelha já nasceu, está pronta para ser abatida para os sacrifícios do povo judeu, para a redenção, perdão dos seus pecados, purificação. Muito estão apostando, como eu falei, Emmanuel Macron, Jared Kushner, o genro do... Quem é Emmanuel Macron? Presidente da França. Muitos dizem que ele é o governo mundial anticristo. Isso tudo é hipótese. Outros dizem que é o Jared Kushner, genro do Trump. Também é hipótese. Outro é esse homem que apareceu dizendo que é o verdadeiro sucessor, o verdadeiro rei da Inglaterra. E na verdade ainda não localizamos, mas alguns influentes aí da sociedade, do mundo, senhores do mundo, já sabem quem é o anticristo, o governo mundial. Alguns já sabem quem é ele, mas nós ainda estamos observando, acompanhando, não localizamos ainda para afirmar com certeza, mas a religiosa já está revelada, é o Papa Francisco, é a besta religiosa, não tenha dúvida. Acompanhe as interpretações bíblicas e verifique de perto e você vai chegar à mesma conclusão. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe, fique com Cristo, se prepare, chegue mais perto de Deus, porque breve Jesus virá. Amém? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus.